Oi, amiga, preciso te contar uma coisa. Miga, manda áudio. Rindo de nervoso. O que te levou a fazer um podcast? Oi, meninas. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que tem ficado bastante assim na minha cabeça, que é a sensação de que antes dos 30 a gente precisa ter tudo definido, né? Desde carreira, estabilidade financeira, relacionamento, família. Parece que todos os sonhos eles precisam ser realizados antes dessa idade. Como se, sei lá, se a vida tivesse um prazo de validade. Eu tô me sentindo muito nessa posição. E o que eu tenho percebido, assim, conversando com as pessoas no geral, é que não é uma coisa só minha, sabe? É uma coisa que vem da sociedade. Não sei se baseado nas experiências dos nossos pais ou dos nossos avós, né? Que, enfim, a vida realmente aconteceu antes dos 30, até porque a expectativa de vida era menor, né? Ou se tem alguma influência das redes sociais e dessa comparação desenfreada, já que todo mundo só posta nas redes sociais, que é feliz, né? Dificilmente você vê alguém postando um problema. São sempre as conquistas e essa comparação assim incessante, eu acho que também acaba influenciando muito. Mas, sei lá, eu tenho me sentido um pouco atrasada quando eu converso com as pessoas e. Ah, mas você já tem 32 anos. E parece assim que eu tô no fim da minha vida, sabe? E isso tem batido muito, principalmente pela questão da faculdade, né? Ter iniciado outra graduação esse ano, eu acho que gerou um choque, assim, nas pessoas. Porque por mais que, né, as amigas, principalmente, tenham falado, nossa, que legal, você é corajosa e não sei o que, não sei o que lá, de começar outra graduação agora, porque você já é formada, já trabalha, né, enfim. Eu sinto que todo mundo fica assim, ah, mas, nossa, eu não começaria outra graduação agora depois dos 30. E a verdade é, por que não, sabe? Daqui 5 anos, eu vou ter 37 de qualquer maneira, com outra graduação ou não, né? E eu acho que é muito louco. A gente não sabe, na verdade, quanto tempo a gente vai viver, né? Sei lá, se eu viver até os 80 anos, gente, os 37, que vai ser quando eu tiver formada, não é nada, né? Quantas coisas eu vou viver dos 37 aos 80? Como também eu posso viver só até os 40. Então, esse negócio da gente colocar um cronômetro na vida, pra mim tem sido muito. Ai, muito ruim, assim, um pouco tenebroso, eu acho. Se a gente for se basear de que cada trajetória é única e que para alguns pode ser atraso, quando para os outros pode ser o tempo extremamente necessário, né? Para que a gente realmente se conheça e se reinvente, né? Esse meu desejo de fazer direito já é antigo. Eu tenho esse desejo desde a graduação em odontologia, na verdade. Quando eu comecei a ter matérias mais voltadas para a parte jurídica dentro da odontologia, enfim. E eu sempre fiquei postergando, né? Porque eu me formei, aí eu falei assim, ah, mas eu vou começar outra faculdade agora. E foi se passando o tempo, e já faz 10 anos que eu sou formada em odonto. E eu falei, cara, se eu não for fazer agora, eu vou ficar sempre postergando por qualquer motivo que seja. Ah, tô velha, né? Ah, eu vou começar tudo de novo. Ou, as minhas prioridades agora aos 30 e poucos deveriam ser outras. Que nem muita gente fala assim, ai, mas nossa, você nem namora. Ah, nossa, você ainda não casou. Como se, sei lá, tipo, o casamento fosse outro ponto final, né? Porque aí depois você casa e aí mas você ainda não tem filhos? Ou aí você tem filho e aí vem, mas e quando vai vir o segundo? Então, sei lá, parece que nada do que a gente luta naquele determinado momento da vida é o suficiente. No geral, as pessoas criam uma expectativa na vida dos outros, né? Que muitas vezes a gente não quer corresponder. Eu acho que apesar desse assunto, assim, às vezes me incomodar um pouco, eu acho que ele é muito necessário.
Porque que nem eu vejo que agora aos 30, ter determinado que eu iria cursar outra graduação, me mostra assim que eu faço essa faculdade hoje com muito mais maturidade do que eu fiz com 18 anos, né? Eu lembro que na época da minha primeira graduação, o foco não era a graduação em si, só, né? Vamos dizer assim. Claro, estudava, enfim, mas tinham as festas, né? Tinham outras prioridades. E hoje, quando eu tô dentro do Mackenzie, eu tô dentro do Mackenzie e meu foco tá 100% ali, sabe? Então, eu acho que estar cursando outra graduação agora me trouxe, assim, muito mais discernimento, autoconhecimento e até uma clareza de propósito. Que eu acho que quando eu tinha 18 anos, eu não tinha. Né? Eu acho muito injusto a gente ter que escolher o que a gente vai ser o resto da vida na adolescência. Né? Eu lembro da pressão que foi na época de vestibular, como se também não passasse no vestibular ia ser o fim do mundo. Então, eu acho que a gente deveria dar uma desacelerada, principalmente frente às expectativas das outras pessoas, e se centrar, né? Talvez, se pela sociedade fosse mais aceito se formar um pouco mais maduro, talvez várias pessoas que façam a faculdade e tudo mais acabassem seguindo nessa carreira. Porque eu, particularmente, conheço várias pessoas que se formaram em diversas carreiras e que não exercem. Porque se formaram e falaram, não é isso que eu quero. Então, eu acho que de vez ter um julgamento, né? Do tipo, mas você já tem 30 e poucos anos, deveria ter um outro olhar. Do tipo, nossa, então talvez agora ela esteja mais madura nas escolhas dela. Eu acho que a experiência acumulada durante a trajetória de trabalho, de carreira, nos relacionamentos, ou até nos desafios que a vida traz, acaba nos dando resiliência. Errar, né? A gente tem um episódio falando sobre se sentir insuficiente. Mas, eu acho que a gente errar e, logicamente, reconhecer o erro deveria ser menos assustador, né? Deveria ser mais encarado como um aprendizado. Claro, se você erra na mesma coisa constantemente e repetidamente, é porque, de fato, você não tá se importando com aquele erro, né? Eu tô aqui dizendo sobre um arrependimento sobre um erro que foi cometido em qualquer setor que seja da vida, e isso gera um aprendizado para que esse erro não se repita. Então, eu sinto assim que hoje, esse momento que eu tô vivendo, transitando entre voltar a ser universitária e ter um consultório para administrar, para tocar, pacientes para atender, me faz ter decisões mais conscientes, passos mais alinhados aos meus valores e aos meus sonhos, né? Eu acho que quando você tá mais maduro, como é o meu caso hoje, eu acho que surge uma liberdade de reinvenção, né? Eu acho que é isso, eu estou me reinventando. Não me decidi ainda sobre transição de carreira, que muita gente me pergunta, mas você vai largar o odonto? Mas você tem seu consultório, mas você é uma boa dentista. Então, assim, aí já começa uma outra pressão, né? De que a transição de carreira também é vista como algo negativo. E, de fato, eu não sei se eu vou fazer essa transição de carreira, se eu vou tentar juntar o direito com a odontologia, que é uma vontade muito grande que eu tenho de me especializar depois em direito da saúde, juntando, né, aí o que vão ser as minhas duas profissões. Mas é isso, eu me sinto pressionada a todo tempo por motivos diferentes. Eu tenho apreciado muito mais o caminho que eu tô construindo hoje do que nos meus 20 e poucos anos. Eu tenho tentado desacelerar muito porque, para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e eu tô sempre presa no amanhã, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande de viver o meu presente. E desde que eu comecei, assim, a faculdade, esse ano,
eu tenho vivido mais no presente, né? Eu não tô projetando o que eu vou ser daqui 5 anos. Eu acho que eu tô mais aproveitando a caminhada, sabe? E eu sinto que apreciar mais a caminhada me permite um caminho mais sólido. Que eu tô tentando muito não precisar ficar provando para os outros algo, sabe? E eu sinto que as pessoas precisam entender que depois dos 30, nós temos capítulos ainda mais incríveis para viver, né? Com mais discernimento, com mais sabedoria, com mais autoconhecimento, com mais compaixão por si mesmo, com menos cobrança, né? Eu acho que quando a gente descobre finalmente quem a gente é e o que realmente a gente quer para nossa vida, tudo aquilo que não se alinha como é que eu vou dizer? Tudo que não se alinha acaba saindo da nossa vida naturalmente. E eu não sei vocês, mas eu tinha muito esse negócio de tentar agradar, tentar me caber no outro, né? E às vezes segurava situações na minha vida que eu já sabia internamente que não eram pra mim. E hoje não. Hoje, e não é que eu não sofro, tá? Meus encerramentos de ciclos, eles são muito doloridos. Mas eu entendo que isso vai passar. Que, diferentemente dos 20, que parecia que tudo era o final do mundo, hoje não é mais, né? Hoje tem vida após o fim do mundo. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, eu tenho pensado muito sobre essa questão dos 30 mais, né? E de quantas coisas a gente tem para viver. Outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre senhoras que se aposentaram. Algumas eram viúvas, outras não chegaram a casar. E elas montaram uma república e foram morar juntas, né? E elas viajam para vários lugares diferentes. E eu pensei, meu, que loucura, né? Muitas vezes elas tinham toda essa vontade de viajar, de conhecer o mundo, novos lugares. E às vezes elas não tinham oportunidade, ou porque elas já tinham filhos, ou porque elas estavam focadas na carreira. Enfim, porque às vezes não tinham condições financeiras. Enfim, cada um, né, com a sua dificuldade ali. Mas elas estão vivas, sabe? Elas estão vivas aos 70 e poucos anos e vivendo sonhos. Então, eu acho que a maior reflexão assim que eu tenho a respeito disso tudo é que a gente não pode limitar os nossos sonhos à nossa idade, né? Completei 30 anos, os meus sonhos morreram. Não. Eu acredito que a gente tem, claro, que lutar por aquilo que a gente quer viver, enfim, não é ficar esperando cair do céu, mas é se respeitar. É respeitar que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua vivência. Porque do mesmo jeito que tem várias pessoas que casam antes dos 30, se separam antes dos 30. Eu tenho amigas que passaram por isso e que hoje a frustração delas é diferente, por exemplo, de outras pessoas que não chegaram a casar. Nossa, mas eu tenho 30 e poucos anos e já sou divorciada. Então, entende que sempre a gente vai estar lutando contra aquilo que a gente precisa viver para aprender, para crescer, para amadurecer. Eu falo para todo mundo que fazer a faculdade agora tá sendo, assim, incrível para mim. De verdade, gente. Eu sinto que eu aproveito... O meu aproveitamento é 100% dentro da universidade, sabe? E até as pessoas que fazem essa faculdade comigo, que, claro, a sala, em maior parte, são jovens, mas a gente tem um grupinho lá que a gente até brinca que é a terceira idade, que já são pessoas formadas, que já trabalham, né? Enfim, têm as suas vidas mais consolidadas. E o quanto a gente sente as mesmas coisas, assim, sobre o aproveitamento lá dentro, sobre o nosso discernimento, o quanto a gente consegue passar até para as pessoas mais novas, assim, que, não precisa se cobrar tanto, sabe? Tem gente, né, às vezes a gente tira 7 na prova e tá surtado, sabe?
Gente, não precisa de nada disso. A vida ela é muito mais leve e muito mais tranquila que isso, né? Você ser um bom aluno, logicamente que vai te levar a ter portas abertas, né? Mas assim, isso não define você a longo prazo, sabe? Você ir mal numa prova. Então, assim, parece que é engraçado a gente ficar se comparando com as pessoas mais novas, mas eu lembro que eu tinha pavor de pegar DP na minha primeira graduação, que era inconcebível eu atrasar um ano para me formar. Gente, não precisa disso, sabe? Mas eu acho que era mais isso que eu queria conversar com vocês. O quanto a gente se auto-sabota e fica se comparando, né, com o processo do outro. E o quanto a sociedade também impõe isso pra gente. Mas que não importa se você tem 30 anos e ainda não realizou todos os seus sonhos. O importante é você não desistir deles. O importante é você saber, né, realmente quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos de vida e correr atrás disso. Não importa se você tem 30, 40, 50. Eu acho que esse exemplo que eu usei das senhoras que moram juntas, montaram uma república e viajam para vários lugares é a prova disso. Então eu acho que enquanto você tem vida, enquanto você tá vivo, nunca é tarde para os seus sonhos. E como eu disse, a sociedade ela impõe isso, né? Tipo, com 18 você ainda não entrou na faculdade? Com 24 você ainda não se formou? Com 30 você vai começar a sua graduação, mas você não quer ter filho? Aí você tem filho, você precisa ter outro depois. Então tá todo mundo sempre nessa ânsia do depois, e muitas vezes a gente deixa de viver coisas pensando que a gente já tá velho, né? Que a gente tá atrasado. Quando na verdade não, gente. A gente nunca tá atrasado pra nada. Eu tenho tentado muito me policiar a respeito disso. Isso tem acalmado muito a minha ansiedade de que tá tudo bem. Tá tudo bem eu respeitar o meu processo, respeitar o meu tempo, respeitar a minha história. E que dentro desse respeito, com tudo isso, eu posso muito bem ir atrás dos meus sonhos. E é isso. Eu não sei se vocês se sentem assim, mas eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Que no fim das contas, a gente não tá numa corrida com ninguém. A gente não tá numa competição para ver quem vai chegar primeiro na linha de chegada. Nós mesmos somos os nossos maiores rivais. A nossa mente é a nossa maior adversária, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente tem muito centrado, o que a gente quer, que a gente é capaz, e que tá tudo bem demorar um pouquinho mais do que talvez o processo do outro, isso não faz você uma pessoa inferior ou, né, qualquer coisa do tipo. Acho que a gente consegue viver a vida com mais leveza, com mais clareza e com muito mais felicidade. Eu tô muito contente de estar cursando essa graduação. As minhas aulas voltam segunda-feira. E eu já tô sentindo falta, sabe? Porque eu sinto que eu tenho que estar ali. É como se fosse um chamado mesmo. Vem dentro ali do meu coração. E se eu tivesse ouvido as críticas de nossa, mas você vai começar tudo do zero agora, eu não ia estar vivendo isso por causa dos outros. E no fim das contas, as pessoas elas criticam a gente o tempo todo, mas cada um faz pra si o que acha melhor, né? Então, assim, é muito fácil apontar o dedo pro outro, criticar, muitas vezes desmotivar, mas nos bastidores a pessoa vai fazer o que acha que é melhor pra ela. Então, eu acho que, assim, que a minha conclusão disso tudo é pra gente não deixar que a opinião e que a influência dos outros atrapalhem a gente de seguir os nossos sonhos. Beijo, meninas!